Boa noite a todos. Esse é o Reflexão com Emmanuel de número 101 e o tema de hoje é Tudo em Deus. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. Nesse capítulo de número 101, Emmanuel escolhe um versículo que está em João, capítulo 5, versículo 30. Jesus diz: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, apesar de toda a sua santidade, né, ele reconhece e mostra que a sua obediência e nos mostra a soberania de Deus, apesar da categoria do seu espírito, né? Mas, André, fala para nós o que Emmanuel vai trazer para nós a respeito da reflexão deste versículo e desse tema de hoje, tudo em Deus. Emmanuel já diz logo de cara assim: o homem nada pode sem Deus. Por que ele diz isso? Porque se Deus, de acordo com o Livro dos Espíritos, é a causa primária de todas as coisas, então o que é ser a causa primária? Em qualquer coisa que exista, ali tem o gene de Deus, ali tem um cabelinho, tem uma faísca da divindade. Então, em tudo tem Deus. Então, até naquilo que a gente acha que é maldade, que é desgraça, ali tem Deus. Deus olha por todos, né, por aqueles que cumprem e que caminham de maneira correta, e daqueles que também estão perdidos, que estão desviados, ali também tem Deus, né? Então Deus está em tudo. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, dessa fala de Jesus, né? Dele dizer que ele nada pode fazer sozinho. Eu lembrei que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, tem um momento que Jesus envia 72 discípulos, separa eles em duplas, envia eles dois a dois, para que possa eles irem à frente, disseminando a boa nova e dizendo, né, para aquelas cidades que cada um foi para uma localidade, para uma direção, dizendo que Jesus viria. Só que não era simplesmente apenas fazer isso, eles iam ali curar as pessoas, eles iam pregar o evangelho, os ensinamentos de Jesus. E aí tem uma série que eu gosto muito, que se chama The Chosen, e que retrata esse momento, e é muito interessante como foi construída na série, que é assim, os discípulos todos sentados assim em volta da mesa e Jesus dizendo, olha, vocês vão sair dois a dois, eu vou escolher aqui a dupla, você vai com esse, você vai com aquele, vocês vão curar. Aí eles falam assim, pera aí, Jesus, que história que é essa? Nós nunca curamos ninguém, você é que está curando aqui, você não ensinou a gente a curar, como que nós vamos curar sozinho? Você não vai estar presente. Aí ele diz assim, mas não são vocês que vão curar. Quem vai curar é o Pai, quem vai curar é Deus. Então, se a gente traz para a doutrina, para a nossa querida doutrina espírita, quando a gente é médium e é trabalhador, a gente sabe que a gente, dependendo da nossa mediunidade, a gente é apenas uma boca, é apenas uma mão, é apenas um ouvido, porque quem fala, quem ouve, quem escreve por meio de nós é Deus, são os bons espíritos. Então, tudo provém de Deus. O que a gente precisa fazer é nos preparar para a gente não atrapalhar essa mensagem que ele quer passar por meio da gente. Porque eu fiquei pensando muito também sobre isso, Duda, a respeito da biologia das coisas, sabe? Por que que um morango é doce
E por que que um limão é azedo? Por que que tem limão que é doce e tem limão que é azedo? Por que que tem laranja que é muito doce e tem laranja que é azeda? Aí você vai falar assim, ah, mas pode ser algumas particularidades. Ok, mas quem é que definiu? Quem é que virou para aquele pé de laranja e falou assim para ele, você vai ser uma laranja azeda. Você nunca vai ser uma laranja doce. E virou para outra e falou assim, não, essa aqui, coitada, essa aqui merece ser doce. Quem é que definiu isso? Então, se a gente parar para poder pensar na natureza, nas frutas, nas particularidades assim dos animais, quem é que definiu isso tudo, gente? Quem é que ensinou eles, né, a sobreviver? O que que eles podem comer, o que que não pode? Que planta, se eles comerem, eles intoxicam e aí eles não comem? É uma coisa assim que, se a gente parar para pensar, a maneira como Deus se mostra para nós através da natureza, ela é muito rica. E aí hoje eu separei aqui uma história de. André, só Oi? um comentário ainda, antes que você ainda está nesse assunto, né? Não tem como, né? A ciência tentou já explicar de várias maneiras, né? E realmente existe essa incógnita e essa lacuna, né, da origem da vida, mas para mim, por uma razão muito simples, né? Não tem como ser do homem, né? Pra você pensar, a gente esquece de tomar os remédios que temos que tomar, nós esquecemos de beber 2 litros de água, nos mantermos hidratados e comer todas as frutas e verduras, nós não damos conta do mínimo. Imagina que nós daríamos conta de fazer tantas particularidades, tantos pedacinhos, né? Você trouxe aí visões bem macroscópicas, né, de cada particularidade, de cada elemento da natureza, mas se a gente coloca cada um desses elementos dentro de um microscópio, tem uma infinidade ainda de particularidades muito grandes que estão além dos nossos olhos, que está acontecendo ali no invisível e que permite que o morango seja docinho. São tantas coisas que estão ali dentro que não são visíveis aos nossos olhos, assim como Deus também, né? Não é visível aos nossos olhos, mas que permite que tudo seja tão docinho. É verdade, porque igual Kardec colocou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele coloca que o telescópio foi dado para o homem para poder enxergar aquilo que está muito longe, né? Aquilo que é muito grande, mas que está muito longe. E que o microscópio ele foi nos entregue, recebemos essa descoberta para enxergarmos aquilo que está muito perto da gente, mas que é muito pequeno, é infinitamente pequeno e que a gente não vê. E que a mediunidade é para mostrar para todos aquilo que está na nossa presença, que é invisível aos nossos olhos, assim como sem o microscópio antigamente era impossível ver, era invisível, e sem o telescópio também era invisível. Mas com a mediunidade é possível se enxergar essa presença espiritual no nosso meio, né? Então, é uma ferramenta, é um instrumento que Deus nos possibilita para a gente poder enxergar essas particularidades, né? E aqui na história de hoje, é uma mensagem de Emmanuel que ela é muito bonita, se chama Oração e Atenção. E ele fala assim que é desnecessário a gente ficar esperando coisas grandiosas, espetáculos, né, espalhafatosos assim, para poder certificar a ajuda do alto, a presença divina, né? Porque a presença divina está nas pequenas coisas. E aí ele diz assim: qual ocorre ao sol, que não precisa descer à terra para atender o talo de uma erva que lhe pede calor, de vez que basta para isso a mobilização dos próprios raios. Então, o sol não precisa descer aqui para poder esquentar uma planta, digamos assim, que acabou de passar por uma geada, né, por uma temperatura muito fria. Não tem necessidade do sol descer aqui. O sol lá de longe, ele manda os seus raios e aqueles raios
é necessário para poder aquecer aquela planta, e aquela planta, por mais que ocorra a queima por causa da geada, mas depois ela restitui, depois ela permanece, ela fortalece e continua a sua vida ali. E Emmanuel diz assim: ora e pede. E em seguida, presta atenção. Porque às vezes a gente fica rezando, fica rezando, fica rezando, pede, 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 mas a gente não respira para poder prestar atenção nesse raio de bênção que está chegando, esse raio pequenininho, né? Aqui que colocou aqui em comparação com esse do Sol, é uma flechinha de luz bem pequena que chega até a gente. Se a gente não parar para poder olhar, prestar atenção, a gente não vai conseguir identificar isso, né? Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma na palavra de um amigo, na página de um livro, na nota singela de um jornal e até mesmo num simples cartaz que você está passando ali na rua e vê escrito. Porque Deus se utiliza do que a pessoa tem no cotidiano para poder informar ela. Então, por exemplo, se é uma pessoa solitária que não tem família, mas essa pessoa mora numa casa e tem uma empregada, uma faxineira que vai ali alguns dias na semana, Deus vai ter que utilizar essa pessoa para poder tocar o coração da outra, porque é o único contato que ela tem. Então, Deus se utiliza daqueles que estão no nosso convívio, na nossa presença, para poder nos tocar, para poder nos orientar. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Se a gente parar também para poder observar a natureza, qual é o curso de engenharia que um João de Barro fez para poder construir a sua casa? Para poder colocar ali o seu filho, a sua esposa, para poder chocar e o seu filho nascer ali. Quem é que foi que ensinou ele? Né? Porque se a gente olha numa casa de João de Barro, a porta para entrar na casa, ela é curva. Por quê? Porque ele não toma incidência de vento ali direto. Olha o que Deus faz na natureza. Se a gente parar para observar, é uma coisa maravilhosa. E aí, para poder terminar aqui, Emmanuel diz assim, ó: estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Porque será que a gente quer a resposta de Deus, a resposta que Deus quer nos dar, ou a gente quer a resposta que a gente quer ter? Porque isso é bem diferente, né? Porque o que a gente acha que é o melhor para a gente, às vezes não é. Mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Porque Deus, muitas vezes, ele, dependendo da situação da pessoa, ele precisa que o corpo adoece, que o corpo físico passa por uma enfermidade para que o espírito se salva, para que o espírito cure. Então, para a cura do espírito, é necessário que o corpo adoeça, em alguns casos, né? Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Então, aqui, Emmanuel está dizendo exatamente isso. Os nossos olhos não são capazes de enxergar
o que Deus enxerga em cada um de nós. A oportunidade que Deus vê em nós, de uma dor, de uma dificuldade, de um sofrimento, ele percebe que isso é um espinho que está em nós, na nossa carne, no nosso corpo, para melhorar a nossa alma, o nosso espírito. Então, quando estamos aqui encarnados, nós damos muita atenção para o corpo. Muita atenção para o corpo. E a gente se esquece de perceber que somos imortais. Então, Deus nos enxerga desde que nascemos como espíritos imortais. Então, ele sabe o que é melhor para cada um dentro dessa leitura de sermos imortais. Porque se fosse apenas só isso aqui, apenas a matéria, uai, que sentido então tem que uma fruta seja doce, a outra azeda, a outra amarga? Ah, tem açúcar mesmo. É, outra coisa para a gente parar e pensar, né? Até aquilo que é azedo, Deus nos fornece um açúcar, um doce para a gente poder amenizar aquilo. Então, será que nós cremos que na nossa dor, na nossa dificuldade, ele não vai trazer um alívio? E aí tem uma reflexão que a gente pode fazer de que Deus não quer que ninguém sofra. O sofrimento, a gente precisa passar por ele, mas Deus não é uma pessoa assim que quer o nosso sofrimento, porque se ele quisesse o nosso sofrimento, ele não teria liberado que os homens descobrissem a anestesia. Por que antigamente se operava, arrancava dente com amarrava a pessoa em cima da maca e aquele sofrimento todo, aquela dor toda, e aí depois passou um período e a pessoa desenvolveu anestesia e aí corre tudo bem, a pessoa passa por aquele momento. E aí outra coisa que eu lembrei aqui também é muito interessante, que teve uma época na Polônia que eles faziam o seguinte: quando uma pessoa machucava e aquele machucado estava muito feio, estava com aquele pus, aquela coisa bem assim, infectada, eles pegavam um pão com mofo e colocavam na ferida. Agora, quem é que diz para essa pessoa, não, pega esse pão mofado aí e põe na ferida da pessoa que melhora? Sabe o que isso depois foi desenvolver? O que isso acarretou em descobrimento? Nisso foi pesquisado e nasceu a penicilina. Mudou a vida da humanidade, esse medicamento. E foi disso, de uma pessoa pegar um pão mofado e falar assim, não pode pôr aí na ferida que isso aí é bom. Mas bom como? Eles não sabiam por que era bom. Não tinha um fundamento, alguma coisa que comprovasse. Mas eles fizeram. Então, um auxílio invisível, né? Igual comentamos aqui semana passada, um auxílio invisível chega até essa pessoa e fala, ó, pega esse pão mofado aí, põe na ferida dessa pessoa aí que melhora. A pessoa colocou, melhorou, passou um tempo, alguém observou, falou assim, ué, mas por que esse negócio aí funciona? Vamos pesquisar. Descobriram a penicilina. Duda, e o trecho de hoje, qual que é? Bom, André, Emmanuel fala ainda, né, sobre esses caminhos, sobre essas luzes, ele vai retomar nesse finalzinho, sobre isso que você falou, sobre essas fontes de luzes que ele usa para iluminar a nossa vida, para resolver ali dos nossos problemas, né? Então ele fala, retificando caminhos, acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer por si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Entender que nós somos os instrumentos, entender que Deus usa de nós como os instrumentos, mas nós somos apenas o instrumento. E que todo o nosso trabalho, que toda a nossa obra, elas têm que estar em cooperação com Deus. Né? Hoje você trouxe muitos dos exemplos, né, de feitos onde o homem é um instrumento de Deus, né? Nada dessas invenções, você trouxe aqui telescópio, você trouxe surgimento da penicilina, nada disso foi criado pelo homem de forma alguma, né? Sabemos, né,
por esse auxílio, né, que nós tivemos aí, por um auxílio espiritual, nós sabemos e podemos ter informação para entender que nada é criado aqui, tudo vem de lá para cá. Lá foi criado em amparo ao Pai, aqui precisa estar em amparo, em conexão e ligação com o Pai, porque senão não vai para frente. Nada que não é feito com base em Deus se fortalece. E é fácil a gente reconhecer aquilo que tem Deus, porque aquilo que tem Deus se persevera, não desiste nos primeiros obstáculos, né? Pensando nisso, quando estava lendo a reflexão, me veio a mansão do caminho, algo que a humanidade faz, que presta tão bem serviço à população. E a mansão do caminho tem 71 anos. Lá ainda falam, né? Eles falam de trabalhos ininterruptos, né? Nunca parou os trabalhos lá. Nunca enfraqueceu, nunca foi parado de amparar algum irmão, alguém que precisasse. Isso porque é um trabalho do bem que está em cooperação com Deus. Tudo que tem Deus como base prospera, fortalece, consegue ir para frente, né? Aliás, Deus não está em tudo, mas tudo está em Deus, né? A palavra fala, né? Tudo que tem aqui é reflexo da sua imagem. Como você disse, você trouxe o João de Barro, é reflexo de Deus, são formas de Deus aqui na Terra, para que a gente possa ver. São muitos minuciosos os detalhes, da forma como que Deus, você pensar que Deus se preocupa com o João de Barro, é uma criação dele, é importante para ele pensar, né, no próprio bem-estar desse animalzinho tão pequeno e um detalhe tão pequeno, né? Deus preocupa com todos os seres, preocupa conosco, como você trouxe aqui, né? Nunca nos faltará o amparo, porque ele está ali amparando o João de Barro do vento que está entrando, como o André trouxe, desenvolveu uma engenharia que pudesse favorecer a vida desse animalzinho. É só um exemplo de tantos, muitas são as formas, né? O próprio amparo espiritual, a possibilidade, né? Quando o espiritismo veio à Terra, e essa possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual de uma maneira mais aberta e clara, né? Com essa terceira revelação que Cristo nos prometeu, como a nossa vida foi facilitada. Quanta coisa foi possível, como a nossa compreensão pôde ser melhor. Pensemos nós, né, que não conhecíamos o Espiritismo desde o nosso nascimento, e quando a gente descobre esse mundo, como é um alívio, como o André falou, né? É meio que entregar nas mãos de Deus, entender o controle está nas mãos de Deus, é a possibilidade de nos entregar de corpo e alma, né? Porque a nossa consciência está tranquila, nós podemos nutrir o nosso corpo de informação que nos tranquiliza a nossa mente, tranquiliza o nosso espírito com essas informações. E é um cuidado. Eu enxergo muito esse cuidado de Deus a partir da espiritualidade, a possibilidade de ter livros como esse que a gente estuda, tantos outros, né? Que o nosso canal está recheado de livros agora. É muita bênção de Deus, né? Ter essa informação para que a gente possa, né, seguir mais bem amparado, mais acolhido, né? Tudo isso, a literatura espírita proporciona para nós, não é mesmo? André, gostaria de complementar um pouco mais a reflexão? Eu lembrei de uma frase do Chico aqui, mas que vai caber nesse contexto aqui, que era o seguinte: sempre quando uma mãe que tinha perdido um filho chegava para o Chico muito angustiada, com muita dor no coração, ele dizia assim: olha, o telefone toca de lá para cá. Então, o que a gente pode entender aqui a respeito de tudo isso que a gente falou aqui, de invenções, de coisas que chegam para nós, isso tudo é o telefone que toca de lá para cá. Porque se a gente lembrar da pandemia que a gente passou, por que só depois de certo período a vacina chegou? Porque esse telefone foi tocado de lá para cá. Porque as pessoas precisaram compreender e reavaliar a maneira, a conduta de cada um diante daquela situação para poder dar uma reequilibrada na humanidade. Por isso que vem essas pandemias, essas coisas que afetam a todos, porque
precisa dar um chacoalhão geral, digamos assim, tipo uma resetada. Sabe quando o celular nosso tá ruim, tá travando, a gente desliga ele, liga de novo para ele voltar a dar uma reequilibrada? Então, basicamente é isso. Então, Deus queria nos mostrar isso. É óbvio que tivemos muitas perdas de muitas pessoas, e isso é uma coisa que marca todos nós. Mas se a gente sabe que tudo está nas mãos de Deus, que não cai uma gota de chuva, um raio de sol chega num orvalho, numa folha, sem a consciência de Deus, então tá tudo certo. E estava tudo no controle. O que estava descontrolado somos nós que estamos descontrolados, mas Deus nunca perdeu a mão, nunca perdeu o controle do planeta Terra e de todos os planetas, né? Deus sabe muito bem o que faz. E esses dias eu estava lá no centro, eu estava conversando com um senhor lá, e ele me disse assim, falou, ó, tem um ditado que o pessoal antigo falava assim, Deus sabe o que faz e nós não sabe o que fala. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente, sem saber identificar e sem saber enxergar os movimentos que Deus faz, a gente fala umas bobagens, mas Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo. Verdade, André, que nós possamos honrar essa oportunidade que nos foi dada, né? Se estamos aqui, está sob o controle de Deus, sobre a oportunidade que Deus nos concedeu desse momento, né? Que isso não passe em branco, né? Na nossa vida, um feito, né? Muito grandioso que nós tivemos, né? Que movimentou o mundo todo. Então, que isso não passe por nós de uma maneira relapsa, né? Que nós possamos olhar ali para o nosso interior e aprender com isso, que esse botão do reset tenha tocado no coração de cada um para aproveitar as oportunidades, né? Para ressignificar os nossos valores. Foi um momento realmente que mexeu muito com as nossas vidas. Mas, graças a Deus e por Deus, tudo está em Deus. E por termos Deus, nós nos mantemos firmes, né? Deus nos sustenta nesse momento e nos sustentará aqui para os nossos estudos, para muitos feitos que ainda poderemos ver aqui na humanidade. Na semana que vem, a bênção de Deus, continuaremos aqui nutrindo o nosso espírito de muitas informações, né? Essa bênção, esse amparo que é esse livro aqui também para a nossa vida. Semana que vem, Emmanuel vai falar sobre Cristo e o mundo. Ele escolhe o versículo lá de Marcos, onde Jesus, no capítulo 4, versículo 28, Jesus diz assim, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. Olha que bonito essa metáfora que Jesus está usando, né? Complementa, tenho certeza que Emmanuel ainda vai complementar muito ainda essa reflexão nossa aqui de hoje, né? Que essas palavras de Emmanuel hoje toquem o coração de cada um de vocês, né? Que traga mais luz, mais esclarecimento, mais fortalecimento, estreite mais, cada vez mais a relação que nós temos, né? Com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, ilumine a nossa próxima semana. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Espero vocês no sábado que vem, para juntos refletirmos esse próximo capítulo. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.